Mais uma maquiagem tradicional de Halloween e super fácil para você conseguir reproduzir na sua casa sem dificuldades e sem precisar comprar um monte de produtos. Vamos fazer hoje uma abóbora. Olá meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. Eu tô com a sensação de que eu sou um disco repetindo. E eu tava muito em dúvida de como eu faria essa abóbora, porque na real eu queria fazer um negócio bem pá, assim, sabe? Uma abóbora bem trabalhada, pintar assim o pescoço, o corpo, o ombro, talvez fazer só metade do rosto, mas fazer um negócio bem mais complexo. Porém, nós sabemos que aqui nesse canal a gente faz vídeo pra ajudar você a conseguir se maquiar, a conseguir cuidar da sua pele, então o objetivo é facilitar a sua vida. Se vocês quiserem um tutorial assim de abóbora mais complexo, tipo Maísa, quero um negócio powerzeira, deixa nos comentários que daí eu preparo e faço um segundo vídeo, tá? Mas pra esse daqui eu tô fazendo pensando em você que vai ter sua festinha de Halloween, não tem muitas habilidades e nem muitos materiais, então já aproveita, se inscreve no canal, nós estamos no especial de Halloween, tem muito vídeo aqui já pra você se inspirar e talvez aí até mudar de ideia em relação à sua fantasia. E fora isso, também temos maquiagens sociais, temos muitos vídeos ensinando muitas coisas de pele, de olhos, de cuidados com a pele também. Então tem resenha de produto de base, minha filha, isso daqui tá recheado de conteúdo para você aprender, se esbaldar. Aproveita que é de graça. A única coisa que eu te peço é que você se inscreva e compartilhe este conteúdo com alguém para ajudar o canal a ser mais visto por outras pessoas, tá bom? Então vamos pro tutorial. Existem muitas inspirações de abóbora por aí, tem umas que são mais simples, outras que são um pouco mais complexas. Mesmo das mais simples, existe aquela simples que é um pouquinho mais trabalhada. E eu pensei em fazer algo que ficasse ali no meio termo, que pudesse ser fácil de reproduzir, que apareça bem que é uma abóbora, mas que também é uma maquiagem um pouco mais social, porque às vezes você não é muito dessa de ficar muito assim, sabe, maquiada pro Halloween e tudo mais. Então nossos olhos serão um esfumado preto simples com laranja para combinar. E aí nós vamos trabalhar o resto da nossa abóbora, que inclusive você pode adicionar mais ou menos detalhes depois. Como eu vou fazer um esfumado preto e a sombra preta ela cai muito, pelo menos essa que eu tenho, eu vou fazer a pele depois. Eu vou fazer primeiro os olhos, depois mexer com a pele. Eu vou utilizar duas paletas da Duda Fernandes. Uma delas é a Cansei de Ser Bege, que nós vamos ter aqui as tonalidades de vermelho e laranja que eu preciso. E a outra é a Esfumadão de Respeito, que eu vou usar única e exclusivamente porque temos esse preto aqui. Eu poderia usar só outra, porque ela também tem preto? Poderia, mas o preto dessa Esfumadão de Respeito é mais preto. Em compensação, ela esfarela um pouco mais, mas assim, é muito preto. Então, vou optar por ela porque eu quero pigmentação. Faça o mesmo, inclusive. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é preparar essa pálpebra com um corretivo, pode ser base, porque isso aqui vai ajudar na pigmentação e fixação da nossa sombra. E esfuma com uma esponjinha, pode ser seca, pode ser umedecida, mas esfume, tá? Se você não fizer essa preparação aqui, a cor da sombra não vai ficar igual tá na paleta, não vai fixar tão bem na sua pele, porque não tem aderência para essa sombra, tá? Então, muitas vezes você acha que a sua maquiagem é ruim, mas na verdade é você que tá pecando em alguma parte do processo. Se você tem a olheira assim que nem eu, que pega essa parte interna aqui, capricha na cobertura, usa aqui um corretivo ou uma base da cor da sua pele, porque como a gente vai fazer um esfumado preto, corre risco de acabar aparecendo ainda mais essa olheira caso você não tenha camuflado ela o suficiente, tá? Pálpebra preparada, trava a língua, hein? Pálpebra preparada. Fala aí. Pálpebra preparada, eu tô me sentindo os babuínos. Babuínos, bobocas balbuciando em bando. Fala aí. Babuínos, bobocas balbuciando em bando. Agora fala pálpebra preparada. Pálpebra preparada. Nós vamos utilizar um pincelzinho de esfumar bem achatadinho. Esse daqui ele tem as cerdas bem, sabe, juntinhas, ele não é muito descabelado, porque eu quero concentrar bem essa sombra, inclusive tome cuidado com isso. Tente não usar um pincel muito grande, que ocupe quase o seu olho todo, porque a gente precisa de um pouco de delimitação. O preto, ele é traiçoeiro. Ele pode ser muito fácil de trabalhar desde que você tome cuidado, então essa aqui é a primeira dica. Vejam a proporção do tamanho do pincel para o tamanho do meu olho. Vou pegar aqui a sombra, tirar um pouquinho do excesso. Não vou me preocupar muito em ficar tirando o excesso dela, porque depois eu vou limpar aqui embaixo o que cair e vou seguir com a maquiagem. E nós vamos começar aplicando essa sombra, ou seja, depositando, carimbando. Olha aqui
esse carvão. Vamos combinar que isso aqui, olha. Tem uma outra paleta que também tem um preto maravilhoso. Eu nunca pensei que eu fosse achar um preto tão bom quanto esse, ou talvez até melhor. Mas é a paleta Afrodite, da Mari Maria Makeup. Já tem um vídeo dela aqui no canal, se você quiser assistir. Vou deixar nesse card aqui. Vamos carimbando aqui. Primeiro a gente faz aqui no globo ocular mesmo, tá? Cuidado aqui nesse cantinho interno, para você não invadir essa região aqui, ó, tá vendo? Isso aqui já não faz parte do nosso olho. Como a gente tá fazendo um esfumado tradicional aqui, por mais que seja uma maquiagem artística, a gente vai respeitar o formato do nosso olho. E é muito comum as pessoas trazerem essa sombra muito aqui, ó. E aí, não é nem questão de ser certo ou errado. É questão de que às vezes não fica tão bonito porque você perde o formato do seu olho. Então vamos lá, aplicar aqui, tomando cuidado nesse cantinho. A minha sombra é bem pigmentada, então ela fica preta com facilidade. Se a sua sombra não for tão pigmentada, além de você preparar a pálpebra, você pode fazer várias camadas e também pode utilizar uma bruma fixadora ou uma água termal, ou água normal também, para molhar o seu pincel, para passar a sombra, que daí a sombra ela pigmenta muito mais, tá? Truques! Agora eu vou subindo de levezinho e bem aos poucos, um pouquinho, e eu deixo um espaço entre a sombra preta e a sobrancelha, porque agora que nós vamos vir com o nosso laranja para esfumar esse preto, porque eu quero um esfumado, eu não quero marcado, e criar esse efeito do esfumado. É lógico que aqui você poderia deixar só preto, você poderia fazer só um triângulozinho preto também de sombra, que daria certo porque a gente tá fazendo uma abóbora, mas cada um com a sua releitura, não é mesmo? Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar menorzinho ainda do que aquele, bem maciozinho, e também um desses aqui, ó, achatadinhos, tá? Que nós vamos utilizar eles dois para fazer os trabalhos que precisamos. Eu vou começar usando o laranja, este aqui, que é o Senourovski, também já tem resenha dessa paleta aqui no canal, tá? Se vocês quiserem, vou deixar nesse card aqui. Então a gente pega o laranja e eu vou começar dando batidinhas aqui, ó, nessa região de transição do preto com a minha pele. Dando batidinhas porque eu quero ver essa cor, né? Então primeiro eu vou pigmentar e agora eu vou esfumar. Não se preocupa que depois a gente vai voltando com esse preto e construindo aí as partes que a gente quer que fique mais pigmentado. Eu poderia ter feito toda a base laranja e depois pigmentado o preto por cima. Porém, eu acho que isso é um pouco desperdício de tempo, mas você pode fazer também. Para esfumar e tirar essa marcação do preto, a gente faz movimentos de vai e vem, tá? E aí esse laranja ele vai se misturando com o preto e vai tirando a marcação. Não precisa fazer movimento de bolinha. Se você fizer movimento de bolinha aqui, as cores vão se fundir e vai se perder. Agora eu vou vir com o amarelinho, que é o Eu Sou Rica, com aquele pincelzinho achatadinho. E eu vou aplicar esse amarelo um pouco mais na beiradinha lá do nosso laranja, bem pertinho da sobrancelha. Ele é um amarelo bem pigmentado. E aqui nesse cantinho interno aqui do olho. Agora eu volto com o preto para reforçar onde caiu essa sombra laranja e tirou um pouco da pigmentação do preto. Ah, e mais um detalhe, fazer dessa maneira, usando o preto primeiro e o laranja na borda, faz com que você consiga uma maior pigmentação, porque se você tiver uma sombra que não é tão pigmentada, pode ser que você não consiga fazer camadas. Então, não ter uma sombra embaixo do preto facilita nessa parte aí. Gente, eu queria só comentar que assim, eu usei a mistura do laranja com amarelo porque nenhuma das duas cores era exatamente a cor que eu queria, mas você não precisa fazer essa mistura, tá? Você pode fazer aí com a cor que você tiver. Inclusive, se você tiver só o preto, vai fundo, porque vai ficar bom também. Na parte de cima, por enquanto, é basicamente isso, tá? Depois a gente volta a dar uns acabamentos e tal, e eu sei que parece que tá feio, não desiste do vídeo, confia. A pele não tá pronta, nada tá pronto, então calma. O que eu vou fazer agora? Eu já vou fazer minha sobrancelha. Eu tava realmente cogitando a hipótese de fazer essa sobrancelha preta, mas assim, eu sou loira, eu não vou usar peruca, então se eu fizer preto vai ficar uma coisa meio esquisita. Então eu vou fazer com a minha Brow Shape, que é a lapiseira da Bruna Tavares, que já tem uma escovinha, uma mão na roda isso aqui. Essa aqui é a cor taupe, ela fica perfeita pra mim, que ela é tipo bem acinzentada assim, sabe? Ela não é um marrom muito quente. Tem de várias cores, viu, gente? Eu vou dar até uma aumentadinha aqui na minha sobrancelha pra dar um pouco mais de efeito. Ó,
Deixei ela bem mais arqueada, bem mais pontuda, porque essa maquiagem vai ficar muito forte. Como eu sou loirinho, meu pelo é muito clarinho e a minha sobrancelha também é fina, se eu não der esse efeito, não vai chegar no resultado que eu quero. Então assim, ó, parece que eu já tô arqueando a sobrancelha e eu não tô. Significa que você precisa fazer isso? É claro que não. Só uma dica aí, uma sugestão. O problema é fazer dos dois lados igual, né? Meu Deus do céu, eu exagerei. Eu acho que eu tô fazendo uma drag queen aqui, socorro. Eu definitivamente exagerei nessa daqui, pode dar uma descida. Eu uso a própria escovinha aqui, ó, pra esfumar essa partezinha interna, porque eu não pinto essa parte do início da sobrancelha. Eu passo um pouquinho do lápis ali, mas eu não pinto tudo igual na outra parte, justamente pra dar uma esfumadinha e ficar um efeito um pouco mais natural. Apesar que essa aqui ficou bem escura, depois eu vou suavizar. Perceberam que esse lado aqui ficou mais escuro do que esse, ó? Eu vou dar uma suavizada ali, porque desse eu acabei trazendo muita... Acabei pintando aqui mesmo. Mas como a minha pele não tá feita, tá tranquilo, que a gente pode dar os acabamentos aqui. A hora que vier com a base, a gente faz bem esse contorno, fica ótimo. Olha lá o esfumadinho, que bonito que ficou. Bom, agora nós vamos limpar isso aqui, algodãozinho com água micelar, sem nenhum segredo. Vocês viram como cai bastante sombra? Significa que se eu tivesse aplicado base estragaria? Não, eu teria usado uma técnica para evitar que isso aqui estragasse a minha base, mas é muito mais fácil deixar pra fazer a pele depois. Vou até falar aqui pra vocês. Toda vez que eu faço os olhos antes da pele, eu acho que o olho não tá bonito, não tá bom. Aí depois que eu faço a pele, tudo faz sentido, é incrível. Ó, limpa bem, não deixa nenhum resíduo, porque depois que a gente fizer a pele e aplicar a base, se você tiver que limpar alguma coisa, vai estragar. Agora nós vamos preparar essa pele, porque afinal de contas, essa maquiagem tem que durar. Então, preparação de pele normal de qualquer maquiagem boa. Vou passar um primerzinho para poros na região onde eu sinto necessidade. Eu vou usar esse aqui da Revlon, porque eu tenho muito dele e tem que usar. Mas eu vou deixar aqui uma indicação de um custo-benefício, que é muito bom também, que esse aqui é da L'Oreal. Peguei demais, meu pai amado. Vou aplicar aqui, sempre com batidinhas. Eu também gosto de aplicar onde eu tenho esses cravinhos pretinhos, sabe? Dá uma boa nivelada na pele. Antes de aplicar o primer, passo o hidratante na sua pele, tá? Eu esqueci desse detalhe. Eu vou pular esse passo, até porque eu não vou ficar com essa maquiagem agora. Assim que eu terminar, eu vou tirar, então tá tudo bem, não vai afetar tanto o resultado da minha maquiagem. Mas você tá fazendo pra sair, então hidrate bem a sua pele, veja lá de acordo com a sua base, o nível de hidratação que você precisa ter e também o tipo da sua pele. Já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre isso, então não vou me alongar. Depois você passa o primer e aí a gente vem com a base, tá? Vamos utilizar a base mais queridinha desse canal por enquanto, que é um reboco muito baratinho, que é da Frederica. Já tem aqui um vídeo sobre ela, vou deixar no card pra você assistir, porque assim, vale a pena. Vou aplicar aqui, não precisa de muito, tá? Vou dar uma espalhada já com o dedo, porque ela é uma base bem grossa assim, ela é uma argamassa. Não precisa de muito essa base no caso, tá? Não é que não precisa de muita base. Olha isso aqui, gente. Nossa. Esponjinha. Vou dar uma umedecida aqui com água termal, porque minha esponjinha tá seca. Vamos lá com batidinhas. Não arrasta, tá, gente? A aplicação de base, pra gente manter a cobertura dessa base, a gente não pode arrastar. Se a gente arrasta, a gente tira o produto do lugar. Como eu já fiz a sobrancelha, tem que tomar bastante cuidado aqui pra não estragar a sobrancelha, tá? Olha, com essa base aqui eu não sinto necessidade de aplicar corretivo na minha olheira. Eu simplesmente faço uma segunda camada aqui, ó, de base na minha olheira e já tá ótimo. Dá um acabamentinho no pescoço também. Aqui você pode arrastar, porque aqui é só pra dar uma uniformizada. Não que precise, porque essa base tá no meu tom de pele, mas é sempre bom dar uma arrastadinha assim. Olha lá como os olhos já acenderam. Inclusive esse detalhe aqui que eu não gostei, tá bem aceso. Continuando os olhos, nós vamos aplicar um lápis preto na linha d'água e preto aqui também rente à raiz dos cílios e depois fazer um esfumado com laranja e amarelo igual a gente fez em cima. Repete todo o processo. Vou usar um lápis carvãozinho maravilhoso. Gente, eu sou fã desse negócio aqui. É a lapiseira chanfrada da Dylos da linha Cat. Eu passei o lápis preto inclusive aqui na rente à raiz dos cílios, e depois eu vou vir com a sombra preta, tá? Mas pra vir com essa sombra preta, eu não vou usar aquele pincel que eu usei em cima, porque corre risco de manchar muito aqui embaixo. Então, eu vou pegar um pincelzinho de precisão desse modelinho aqui, e eu vou aplicando a sombra preta com ele. Se você não tiver,
não tem problema. Você pode vir direto com o que você usou em cima, você só aperta assim a pontinha dele para ficar bem fininho. E eu sugiro que você sele a pele antes de fazer esse processo para não correr risco de estragar a sua base. Eu vou selar a minha pele usando pó translúcido, eu vou usar o da Francine Elk. Depois eu vou esfumar mais os meus olhos, tá? Mas é que eu preciso selar aqui primeiro. A parte dos olhos é basicamente isso. Depois só vamos aplicar máscara de cílios e cílios postiços mesmo, mas a gente vai deixar isso pro final. Ah, não, mentira, vamos dar um detalhe aqui, ó. Nesse cantinho interno aqui, ó, eu vou aplicar essa sombrinha cintilante da paleta da Duda Fernandes, porque fica simplesmente lindo. Seria um crime não usar. Na boca eu vou fazer primeiro o esboço usando aquele lapisinho preto que eu usei aqui embaixo para fazer o desenho e depois vir com um delineador preto. Você não precisa fazer necessariamente isso. O que a gente precisa saber é que vai ser as pontinhas aqui para cima e a de baixo intercalada. Eu vou fazer toda essa parte aqui como se fosse uma abóbora entalhada mesmo. 2 horas depois. Certo, eu fiz todo o molde aqui da boca e também já fiz aqui do nariz. No nariz, nada demais, eu só peguei aqui da lateral do nariz, desci até a bordinha, fiz embaixo e subi na lateral de novo e fiz um triângulo aqui descendo. Você pode fazer tudo reto e depois apagar e descer também, que fica bom. Você pode fazer só um triângulo também, é que assim eu acho que fica mais diferente. E agora que vem a questão. Eu fiz todo o molde aqui, você provavelmente vai usar um delineador líquido para fazer ou direto pinta com sombra preta. Como eu tenho tinta facial, eu vou usar a tinta porque vai ficar mais fácil, vai acelerar o processo. No momento estou com muita pressa para terminar esse vídeo. Então vamos lá. A tinta que eu vou usar é essa aqui, que é a tinta corporal facial da Color Make. Não recomendo muito porque ela não é muito fácil de trabalhar. Para esses detalhes pequenos funciona super bem, mas se você quiser pintar o rosto todo usando essas tintas, compra a Clown Mask líquida, que é máscara de palhaço líquida da própria marca também. Vai funcionar melhor para fazer tipo o rosto todo e tal. Eu tenho usado essa daqui porque eu comprei, inclusive eu quero que ela acabe logo para eu poder comprar a Clown Mask. Vou pegar um pincel de pintura, poderia ser pincel de maquiagem, mas já que tem esse daqui eu vou usar ele e vamos começar a pintar tudo de preto de forma despreocupada. Só precisamos ter cuidado e atenção na delimitação aqui para não perder. 12 segundos depois. Certo, já pintei toda a parte da boca, pintei o nariz também, apliquei os cílios postiços. Se você não sabe como aplicar os cílios postiços, já tem um tutorial magnífico aqui no canal, modéstia à parte. Então eu vou deixar nesse card aqui para você assistir caso você tenha dificuldade. Agora, a gente poderia parar por aqui, talvez adicionar um pouco desse laranja e desse amarelo como um blushzinho aqui para dar um efeitinho legal, mas por mais que seja simples essa maquiagem, eu quero dar uma incrementada e vamos dar um efeitinho de abóbora nesse rosto. Então, gente, eu tinha esquecido de fazer esses detalhes aqui com o laranja pra dar, tipo, um efeito a mais. Eu não sei se vocês repararam a diferença, mas dá um pouco mais de profundidade, não fica aquele negócio preto todo chapado. Eu usei tinta laranja, claro, mas você pode tentar fazer com a base da cor da sua pele mesmo, talvez até um delineador branco vai ficar legal. Ou então, você deixa um espacinho ali e pinta com sombra mesmo, que eu acho que vai ser um pouco mais complicado, mas também é possível. Ou talvez faz esse pedacinho pintado com a sombra e depois pinta de preto em volta, também é uma opção. Agora, vamos fazer a cabeça da abóbora. Mentira, antes da gente fazer a cabeça da abóbora, vamos dar um detalhe aqui, ó. Já que eu tô procurando a foto da referência, então enquanto o Matheus acha essa foto pra gente, eu tô procurando. Vamos fazer aqui o detalhe. Então eu peguei aquela sombrinha laranja que a gente usou em cima também. Eu vou sombrear esses nossos dentes aqui. Ó, esse sombreado, gente, é só pegar a sombra com um pincelzinho de esfumar e ir pintando aqui as bordas ao redor, tá? Sem muita preocupação. Gente, a gente poderia parar por aqui, né? Vamos combinar que já tá legal, mas nós vamos elaborar mais. Elaborar mais. Certo, vamos lá. Para fazer o efeito da abóbora, nossa, tá linda essa maquiagem. Confesso que eu não tava esperando. Essa parte aqui, ó, ainda vai ficar melhor depois. Eu vou pegar o mesmo pincel de esfumar com a sombra laranja. Eu vou fazer bem rente à raiz do meu cabelo, porque eu não tenho muito tamanho de testa. Duda Fernandes, ela é muito da maquiagem colorida. Então, quando ela fez essa paleta aqui, eu já sabia que ia ser show de bola. Você tá procurando uma paleta de sombra colorida, de qualidade, pode confiar que isso aqui não tem erro. Vou arredondar bem aqui, ó, né, pra gente ter um efeito de abóbora. Aqui eu já tenho o cabelo, mas tô passando por cima. Vou apertar aqui esse pincel pra ficar mais fininho e vou fazer as linhas. Agora,
tem duas opções. Dá pra fazer com delineador preto ou dá pra fazer com sombra. Eu vou fazer com sombra porque daí já é mais fácil da gente conseguir um esfumado legal com uma profundidade boa. Eu vou vir com aquele mesmo pincelzinho de precisão que eu usei pra fazer todos os desenhos e a parte de baixo aqui. Vou pegar um pouquinho de sombra preta, vou tirar o excesso na minha mão e vou fazer uma linha reta aqui no meio de tudo isso. Calma, vai ficar bom. E tá pronta a make, gente. Pera aí, o que eu fiz? Qual que foi a última coisa que eu fiz? Gente, eu terminei a maquiagem. Eu não lembro exatamente qual parte do vídeo que eu parei, pra ser bem sincera. Mas assim, eu fiz toda essa parte usando o pincelzinho com a sombra preta. Depois eu esfumei com o laranja. Passei um delineador preto no meio do esfumado preto de sombra pra dar uma acendida. E realmente ficou muito melhor, muito mais bonito. E depois eu acrescentei um pouquinho de amarelo só pra pigmentar um pouco mais. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas nessa parte aqui, ó, eu peguei só o pincel sujo de sombra preta e fiz umas puxadinhas assim, ó, uns detalhezinhos bem discretos, como se fosse pra ser sombra mesmo, que é só pra dar um efeito, não é pra ficar muito forte. As linhas que são mais fortes são essas aqui. Inclusive, eu gostaria de ter me atentado um pouco mais à simetria pra essa linha ficar bem retinha com essa aqui. Mas, eu acho que ficou ótimo, nem o meu próprio rosto é simétrico, então meio que não tem muito pra onde correr. Vamos dar um close nessa make. Quero que vocês me digam o que vocês acharam. A maquiagem em si é muito fácil. Eu demorei um pouco de tempo pra fazer, porque como eu tava usando tinta aqui, eu tinha que ter um pouco mais de cuidado, mas assim, eu confesso que eu gostei muito do resultado. Eu nem esperava que fosse ficar tão legal assim. A combinação do preto com laranja, eu acho que ela é muito boa. Ela ficou perfeita. Acho que é só isso que eu tinha que falar, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!